Aos 33 anos, recebi recentemente um telefonema inesperado do banco solicitando a verificação de identidade para um empréstimo de 150 mil. Fiquei completamente perplexo, pois jamais havia solicitado tal empréstimo. A confusão tomou conta de mim até que, após algumas investigações, descobri que meus próprios pais haviam tomado um empréstimo enorme usando o meu nome. O motivo? Financiar o casamento dos sonhos da minha irmã, a filha de ouro da família. Para ser claro, minha irmã e eu nunca tivemos uma relação próxima. Ela sempre foi a filha mimada, algo que, na minha opinião, se deve principalmente ao tratamento diferenciado que sempre recebeu dos nossos pais. Mas, sinceramente, minha irmã já está na casa dos 20 anos e teve tempo mais do que suficiente para mudar, se quisesse. No entanto, ela nunca se preocupou em fazer isso. Paramos de nos falar há alguns anos, e desde então, praticamente não mantivemos contato. Quando nos encontramos em reuniões familiares, fazemos o possível para evitar um ao outro, pois nunca nos demos bem no passado e é improvável que isso mude agora. É evidente que meu relacionamento com minha irmã nunca foi dos melhores, o que torna ainda mais insultante o fato de que meus pais decidiram tomar um empréstimo e falsificar documentos, me colocando como consignatário, especialmente considerando que nem sequer fui convidado para o casamento que eles estavam planejando financiar com esse empréstimo. Minha irmã está com o noivo há 2 anos, e eles ficaram noivos há alguns meses. Eu já sabia que não seria convidado para o casamento, então nem me preocupei muito com isso, e meus pais também nunca mencionaram o assunto comigo. No entanto, quando recebi a ligação do banco na semana passada, percebi que meus pais estavam mentindo, e decidi confrontá-los logo após o telefonema. Inicialmente, eu ainda estava disposto a acreditar que poderia ter sido um mal-entendido e que a ligação talvez nem fosse para mim. Mas essa esperança se dissipou rapidamente. Assim que confrontei meus pais, eles admitiram tudo. Não só confessaram o que fizeram, como também disseram que, como irmão, eu deveria estar ansioso para contribuir de alguma forma com o casamento, pois era meu dever como parte da família. Eles me explicaram que haviam analisado suas finanças e concluído que seria impossível financiar todo o casamento que minha irmã sonhava em ter. No entanto, não tiveram coragem de recusar o único pedido que minha irmã havia feito, que cobrissem todas as despesas do casamento. Diante dessa situação, decidiram que a melhor solução seria tomar um empréstimo e, como precisavam de um consignatário, resolveram me usar para isso, aproveitando o fato de que eu tinha uma boa pontuação de crédito. Eles até justificaram o fato de não terem me contado, argumentando que sabiam que eu não mantinha uma boa relação com minha irmã. Pedir algo assim teria me alertado sobre seus planos, e então eles não seriam capazes de me adicionar como consignatário. Então, eles decidiram seguir em frente sem meu consentimento, certos de que eu acabaria descobrindo apenas quando fosse tarde demais, pois o empréstimo já estaria prestes a ser aprovado. Eles falsificaram minha assinatura e outros documentos, além de terem conseguido acessar meus dados pessoais, tornando tudo ainda mais fácil para eles. No entanto, não contavam que o banco faria uma verificação pessoal antes de aprovar o pedido, e foi aí que as coisas começaram a desmoronar. Quando descobri o que eles tinham feito, fiquei furioso. Disse a eles que pagariam caro por isso. Meus pais tentaram justificar suas ações, dizendo que não podiam decepcionar minha irmã, porque essa era a única coisa que ela realmente queria deles. A verdade é que minha irmã sempre quis muitas coisas, e meus pais nunca souberam dizer não a ela. Então, no fundo, não se tratava apenas do casamento, mas da incapacidade deles de recusar qualquer coisa que ela quisesse, mesmo que isso custasse sua própria integridade e dignidade. O que torna tudo ainda mais revoltante é que tanto minha irmã quanto seu noivo têm empregos, e, pelo que sei, eles poderiam muito bem arcar com um casamento decente por conta própria. Talvez não fosse o casamento dos sonhos que minha irmã planejou, que certamente seria extravagante e grandioso, mas, pelo menos, eles não teriam que depender tanto dos meus pais. Na verdade, nem posso culpar completamente minha irmã por tudo isso, porque meus pais poderiam simplesmente ter recusado. Poderiam ter dito a ela que precisavam cuidar de sua própria vida, e que não podiam financiar um casamento tão grandioso. Afinal, foi exatamente isso que os pais do noivo dela fizeram,
e o noivo ainda mantém contato com eles. Não entendo por que meus pais sentem que precisam se curvar aos caprichos e fantasias de uma mulher adulta, como se ela fosse fazer birra e parar de falar com eles se não conseguisse o que queria. Se essa dinâmica é conveniente para eles, quem sou eu para reclamar? Mas, quando me arrastam para essa situação, isso se torna meu problema também, e isso eu não podia aceitar. Eu disse aos meus pais que os processaria e que definitivamente falaria com meu advogado para tomar medidas legais contra eles por falsificação de documentos. Inicialmente, eles continuaram insistindo que era meu dever, já que eu era parte da família. No entanto, quando perceberam que eu estava falando sério, começaram a levar minhas ameaças a sério. Minha mãe começou a soluçar, como sempre faz quando as coisas não saem como ela quer, mas meu pai insistiu que, como parte da família, era meu dever apoiar minha irmã e meus pais quando eles precisavam de mim. Ele também argumentou que minha irmã tinha ficado noiva apenas alguns meses atrás e que, se eu levasse minhas ameaças adiante, isso refletiria mal na família. Segundo ele, aquele não era o momento certo para eu desabafar minhas frustrações, pois isso poderia impactar negativamente o noivado de minha irmã. Esse argumento me pareceu incrivelmente absurdo, pois ele parecia mais preocupado com a imagem da família do que com o fato de que havia cometido um crime. Mesmo assim, ele continuou insistindo nesse ponto, o que foi extremamente irritante. Acabei desligando o telefone depois de dizer que não entraria mais em contato com eles e que tomaria a questão judicialmente, então eles deveriam se preparar para as consequências. Após essa ligação, decidi falar novamente com o banco, que me ligou mais uma vez, e solicitei uma cópia dos termos do empréstimo para entender melhor o que estava acontecendo antes de falar com meu advogado. Antes mesmo de ler os termos do empréstimo, eu já havia decidido cortar o contato com minha família e manter o que estava acontecendo em sigilo. Eu definitivamente planejava tomar medidas legais contra eles, pois o que haviam feito era claramente ilegal. Eu não tinha a intenção de contar a ninguém sobre o que estava acontecendo, pois não queria criar um drama em torno de algo tão pessoal. Afinal, essa era minha família, e gostando ou não, eu estava relacionado a eles, o que significava que qualquer escândalo também refletiria em mim. No entanto, depois de ler os termos do empréstimo, decidi que todos deveriam saber o tipo de pessoas que eles eram, porque o que fizeram era absolutamente imperdoável. A principal razão para essa decisão foi uma cláusula que dizia que todo o dinheiro emprestado teria que ser devolvido em até 2 anos. Isso me preocupou profundamente, pois eu havia passado os últimos 6 meses contando aos meus pais que estava planejando abrir um negócio. Eles sabiam que eu estava ansioso e me preparando para isso há muito tempo. Na verdade, eu estava planejando deixar meu emprego nos próximos 2 meses, assim que conseguisse alguns investidores a bordo. Todos sabem que, ao iniciar um novo negócio, é crucial ter dinheiro suficiente para se sustentar, pois o futuro é sempre incerto, por mais preparado que você esteja. Meus pais sabiam dos meus planos, e mesmo assim, decidiram me envolver como consignatário de um empréstimo tão grande, sem se importar com o impacto que isso teria em meus próprios projetos. Se eles falhassem em qualquer pagamento, eu teria que cobrir o valor necessário, e nem sequer consideraram que era necessário falar comigo ou pedir meu consentimento antes de me inscreverem em algo assim. Não sei porquê, mas algo dentro de mim simplesmente estalou. Depois de ler os termos do empréstimo, liguei imediatamente para meu advogado e contei tudo a ele. Logo após, entrei no Facebook e comecei a procurar a conta do noivo da minha irmã. É aqui que, talvez, eu tenha ido um pouco longe demais. Não foi difícil encontrar a conta, pois, embora minha irmã e eu não nos demos bem, nunca chegamos ao ponto de bloquear um ao outro. Então, fui até o perfil dela e, a partir daí, encontrei facilmente o perfil do meu futuro cunhado. Enviei uma mensagem detalhada a ele, explicando tudo o que meus pais haviam feito. Sugeri que ele conversasse com minha irmã para saber se ela estava ciente do que estava acontecendo e, se possível, interrompesse o noivado antes que fosse tarde demais. Eu o avisei que minha família claramente não era confiável e que ele deveria desistir enquanto ainda podia.
Eu também copiei essa mensagem e a enviei para os pais dele e para algumas pessoas que estavam marcadas em várias fotos de família, apenas para garantir que muitas pessoas soubessem que tipo de pessoas meus pais eram. Para ser honesto, eu acreditava que minha irmã devia ter alguma ideia do que estava acontecendo. Foi por isso que procurei o noivo dela e enviei todas essas informações para ele e sua família. Depois disso, as coisas obviamente começaram a dar muito errado para minha família. Além disso, eu também estava processando meus pais, e eles seriam responsabilizados perante o banco pelo fato de terem cometido fraude, já que eu nunca assinei aqueles documentos. Meus pais definitivamente tinham muito com o que se preocupar. Eu só falei com eles uma vez depois de enviar aquelas mensagens e conversar com meu advogado. Eles estavam histéricos porque minha irmã os havia confrontado sobre o que tinham feito. Aparentemente, ela realmente não sabia que eles me haviam envolvido sem meu consentimento. Na verdade, ela nem sabia que eles precisaram fazer um empréstimo para o dinheiro que seria usado no casamento dela. De qualquer forma, minha irmã confrontou nossos pais, e isso resultou em uma grande briga. Ela estava obviamente furiosa porque agora teria que devolver todo o dinheiro que havia tirado deles para os pagamentos adiantados que já havia feito aos fornecedores do casamento. Embora o dinheiro fosse dos nossos pais, ela não queria mais nada com eles. Nossos pais, por sua vez, ficaram bravos com ela por considerarem isso ingratidão, o que, para ser honesto, não me parece um motivo tão válido quanto o dela para estar irritada com eles. Mas, no meio de tudo isso, meus pais estavam completamente histéricos e começaram a me culpar por ter entrado em contato com o noivo dela sem necessidade, dizendo que, por minha causa, ela não estava mais falando com eles. Eu realmente não entendo como isso poderia ser minha culpa, mas, de qualquer forma, isso não é o que mais me importa. Na verdade, o que estou me perguntando é se o que fiz com minha irmã foi a coisa certa. Depois que enviei aquelas mensagens para o noivo dela e sua família, ela entrou em contato comigo. Disse que eu não tinha razão para fazer isso e que, se eu tivesse um problema com o que estava acontecendo, deveria ter resolvido diretamente com nossos pais ou simplesmente processado eles, em vez de arrastá-la juntamente com o seu noivo para essa situação sem motivo algum. Ela me disse que não fazia ideia de que nossos pais tinham feito algo assim, e que, se soubesse, nunca teria aceitado o dinheiro deles, muito menos pedido que financiassem o casamento dela. Mas, por causa da minha suposição infundada de que ela sabia, acabei criando problemas para ela. Agora, seu noivo e a família dele estavam repensando todo o casamento, e tudo isso estava acontecendo porque eu nem me dei ao trabalho de falar com ela primeiro e perguntar se ela estava ciente do que nossos pais tinham feito. Odeio admitir, mas ela tem razão. Eu deveria ter falado com ela antes de tomar qualquer atitude e entrar em contato com o noivo. Agora, todos estão duvidando dela, e como eu disse, quando sua família faz algo errado, isso reflete em você também. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Ela também me disse que, apesar de não nos darmos bem no passado, isso não significa que ela seja uma pessoa desonesta. Não posso afirmar isso com certeza, mas devo admitir que ela realmente não tem essa reputação. Ela é mimada, se sente no direito de tudo, e é muito rude, mas não diria que é conhecida por mentir ou ser desonesta. Fazer essas acusações contra o caráter dela, de forma convincente a ponto de até mesmo seu noivo e sua família, que a conhecem há tanto tempo, começarem a duvidar dela, não foi certo da minha parte. A única razão pela qual eles estão levando isso tão a sério é porque a acusação veio de uma fonte muito próxima dela, sua própria família. Agora, fico me perguntando se fiz a coisa certa ao agir daquela forma com ela ou se deveria me desculpar. Para ser honesto, eu não tinha a intenção de arruinar o relacionamento dela com o noivo. Simplesmente presumi que ela estava ciente do que nossos pais estavam fazendo, e por isso entrei em contato com ele. Achei que ele deveria saber no que estava se metendo. Talvez, de forma um pouco mesquinha, eu também quisesse me vingar da minha família por terem sido tão horríveis comigo. Então, sim, me sinto culpado por ter contado ao noivo da minha irmã que nossos pais são fraudulentos e por tê-lo envolvido desnecessariamente em nosso conflito familiar.
Depois de refletir, decidi adotar uma abordagem cautelosa e disse à minha irmã que eu realmente não sabia, que ela não tinha ideia de que nossos pais haviam cometido um crime tão grave. No entanto, honestamente, a julgar pelo comportamento dela no passado, achei que talvez ela soubesse e simplesmente não se importasse. Mesmo assim, eu disse que sentia muito por ela estar passando por essa situação agora. Ofereci-me para falar com seu noivo e explicar que minhas ações foram motivadas por frustração, e que ele definitivamente deveria dar uma chance ao relacionamento deles. Ela ainda não respondeu a isso, mas pelo menos fiz o que achei necessário. Tentei corrigir parte do dano, sem assumir toda a culpa, porque, sinceramente, não acho que seja totalmente minha responsabilidade. Meus pais sempre tiveram esse tipo de relacionamento com minha irmã, onde ela sempre conseguiu o que queria. Por isso, não teria sido surpreendente se ela soubesse o que eles estavam fazendo e tivesse seguido em frente com o plano, porque, sinceramente, ela nunca se importou muito comigo. Ela não pode me culpar por acreditar que teria encorajado isso, contanto que conseguisse o que queria. Ao mesmo tempo, reconheço que tirei conclusões precipitadas sem falar com ela antes, e isso foi um erro meu. Mesmo que ela não mereça totalmente, decidi me desculpar porque se casar é um grande passo, e eu queria ter minha consciência limpa. De qualquer forma, isso já está feito, e vou prosseguir com o processo judicial contra meus pais. Agora que o empréstimo não foi aprovado, o banco retirou o caso contra eles, mas acredito que o advogado tenha tido algo a ver com isso, já que ele é muito competente. Meu advogado é um amigo próximo, alguém que conheço há muito tempo, e sei que estou em boas mãos. Não estou muito preocupado com o procedimento ou mesmo com a possibilidade de ir a julgamento. Na verdade, espero que isso aconteça, porque acredito que meus pais devem ser severamente punidos pelo que fizeram. Sinto como se toda a raiva e frustração que tenho guardado dentro de mim por anos finalmente estivesse saindo, como se uma represa tivesse estourado. Sinceramente, tentei o meu melhor para manter uma relação saudável com meus pais, afinal, eles são minha família. Mas agora, eles provaram que não são dignos disso. Falando nisso, muitas pessoas têm me perguntado por que mantive contato com meus pais por tantos anos, mesmo sabendo que minha irmã sempre seria a prioridade. Sinceramente, não tenho uma resposta clara para isso, e foi uma das razões pela qual demorei para postar qualquer atualização. A verdade é que eu nunca fui uma pessoa que gosta de conflitos. Quando não gosto de alguém ou de uma situação, minha reação natural é me afastar, distanciando-me dessas pessoas. Mas com minha família, nunca consegui fazer isso. Consegui manter certa distância de minha irmã, pelo menos até certo ponto, mas com meus pais, era diferente. Toda vez que eu tentava me afastar deles, eles sempre encontravam uma maneira de me manipular emocionalmente. Parecia que queriam o melhor dos dois mundos, e ser tendenciosos em relação à minha irmã, mas sem me deixar ir completamente. Demorou muito tempo para eu perceber isso, porque até recentemente eu estava disposto a acreditar que eles nos amavam igualmente, apenas expressando esse amor de forma mais carinhosa e aberta com minha irmã. A verdade é que eles definitivamente não nos amavam igualmente. Eles amavam minha irmã, e comigo, era mais uma questão de obrigação. Eles me tratavam como uma espécie de reserva, caso as coisas não dessem certo com minha irmã. Demorei muito tempo para entender que a preferência deles sempre seria por ela, e não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Não havia sentido em continuar por perto, esperando que as coisas melhorassem com meus pais, porque isso nunca iria acontecer. Esperei até estar no início dos meus 30 anos para tentar mudar a situação, mas se não tinha acontecido até agora, acho que é improvável que mude no futuro. De qualquer forma, neste ponto, realmente não acho que isso importe mais. Já passei tempo mais que suficiente tentando agradar meus pais e fazer o que era certo, mas agora acredito que está na hora de começar a me priorizar, em vez de me preocupar com como eles se sentiriam. É isso que vou fazer a partir de agora, e por isso estou determinado a garantir que não voltarei atrás. Com isso em mente, o noivado da minha irmã foi cancelado, e como era de se esperar, ela imediatamente colocou toda a culpa em mim.
Eu havia enviado aquelas mensagens ao noivo dela há 2 semanas e tentei consertar as coisas com ela há cerca de 1 semana atrás. Mas, cerca de 3 dias atrás, uma noite, comecei a receber várias mensagens de pessoas da família, comentando que minha irmã havia acabado de postar que ela e o noivo decidiram se separar. Mas eles não deram nenhuma razão para a separação, então vieram até mim para perguntar o que havia acontecido, claramente querendo fofocar sobre o assunto. Obviamente, e infelizmente para eles, eles não sabiam que minha irmã tinha me bloqueado recentemente, então eu nem sabia que o noivado havia sido cancelado. Inicialmente, senti um pouco de culpa por isso, mas agora sinto que fiz a coisa certa, porque aquele cara definitivamente merece alguém melhor. Quem quer que ele fosse, mesmo que não fosse uma pessoa muito boa, o simples fato de ter suportado minha irmã por tanto tempo já dizia muito sobre ele. Ainda assim, acredito que ele merecia algo melhor. Sinceramente, não consigo imaginar alguém pior que ela. De qualquer forma, nesta manhã, quando acordei, estava prestes a fazer meu café da manhã quando comecei a ouvir alguém batendo insistentemente na minha porta e tocando a campainha repetidamente. Ninguém normalmente se comporta assim, então imaginei que devia ser alguém da minha família. Considerando que meus pais e eu íamos nos encontrar no tribunal em alguns dias, presumi que provavelmente era minha irmã, perdendo a cabeça por tudo o que havia acontecido. Nem me dei ao trabalho de ir até a porta. Gritei da sala de estar que, se ela continuasse me incomodando tão cedo pela manhã, eu chamaria a polícia. Sinceramente, eu não me importava mais com o fato de que seu noivado tinha sido cancelado. Eu estava irritado, tinha acabado de acordar, e ela escolheu o pior momento para aparecer e tentar me intimidar. Quando disse que chamaria a polícia, ela começou a gritar comigo, dizendo que eu havia arruinado seu relacionamento ao enviar aquelas mensagens, porque agora o noivo e toda a família dele achavam que nossos pais eram ladrões e fraudadores, e que ela provavelmente fazia parte do plano. Para ser honesto, ela até poderia ter feito parte do plano, considerando o quão próxima ela era dos nossos pais, mas como eu não sabia disso com certeza, achei melhor não dizer nada. Apenas pedi que ela saísse novamente. Em vez de ir embora, ela começou a chutar minha porta e parecia estar completamente fora de controle. Então, decidi olhar pela janela e abrir a porta no exato momento em que seu pé estava prestes a bater. Ela perdeu o equilíbrio e caiu para a frente, o que foi absolutamente hilário. Eu realmente tive que me esforçar para não rir, mesmo que eu tenha feito isso de propósito. Quando ela finalmente recuperou o equilíbrio, ficou claro que estava extremamente envergonhada pelo que havia acabado de acontecer. Eu a tinha desestabilizado completamente, e ela nem conseguiu começar a gritar comigo de novo, pois eu a atingi onde mais doía. Muito educadamente, eu disse a ela que sentia muito por tudo o que estava passando, mas que ela nunca havia sido gentil comigo, e por isso eu acreditei que ela sabia o que nossos pais estavam fazendo. Foi por isso que entrei em contato com o noivo dela sem falar com ela primeiro. Mas agora o que estava feito, estava feito. A única coisa que ela poderia fazer agora era conversar com ele e tentar reconquistá-lo. Discutir comigo não a levaria a lugar nenhum, e eu esperava que ela entendesse isso. Eu realmente não queria chamar a polícia e criar mais problemas para ela, para mim, ou para ambos. Eu só queria alguns dias de paz, porque sabia que, em breve, os procedimentos legais contra nossos pais começariam, e eu precisava relaxar antes disso para estar adequadamente preparado. Achei que ela iria embora, mas, em vez disso, ficou ainda mais irritada e finalmente me disse que, na verdade, sabia o que nossos pais estavam fazendo com o empréstimo e como me fizeram consignatário sem meu consentimento. Ela admitiu que não teve problemas com isso, mas que o banco, ao invés de aprovar automaticamente o empréstimo, decidiu entrar em contato comigo para verificar, o que arruinou todo o plano deles. Ela continuou, explicando que a verdadeira razão pela qual o noivo a deixou foi porque ela acabou contando a verdade para ele. Ele não conseguia entender por que ela ainda mantinha contato com nossos pais depois de tudo o que tinha acontecido, especialmente se ela não aprovava o que eles haviam feito. Eventualmente, ela foi forçada a admitir que a briga que teve com nossos pais havia sido encenada desde o início. Ela revelou que a briga com nossos pais foi planejada para que eu me sentisse culpado e,
pelo menos, fosse mais brando com eles. Mas, agora que percebeu que não tinha mais nada a ganhar, não via sentido em continuar mentindo. Ela já havia perdido o noivo e não se importava mais com ele ou com qualquer outra coisa, então decidiu que poderia muito bem me contar a verdade. Por isso, não sinto que precise me arrepender de nada do que fiz. Todos merecem as consequências do que está por vir, e vou garantir que não vou aliviar a situação para os meus pais. É triste ver como eles falharam com ambos os filhos, e agora, nem eu nem minha irmã nos importamos mais com eles. Mas tudo bem, isso já estava se desenrolando há muito tempo, e estou feliz que finalmente vamos enfrentar a realidade. Também estou aliviado que minha irmã finalmente me contou a verdade, para que eu saiba que minha família inteira é podre. Agora, 3 semanas se passaram desde minha última atualização, e estou muito feliz em informar que meus pais decidiram chegar a um acordo judicial comigo. Obviamente, será uma grande quantia de dinheiro, e ainda estamos negociando com nossos advogados sobre o valor exato que eles vão me pagar para que eu retire o processo. Mas uma coisa é certa, e eles vão pagar por isso. Gostaria que houvesse uma maneira de me vingar da minha irmã também, mas, honestamente, não estou interessado em vingança, porque acho que ela já sofreu o suficiente quando o noivo a deixou. Pelo que sei, ela decidiu deixar tudo para trás e ir para o Colorado. Não estou brincando. Uma semana depois de seu noivo terminar com ela e eles anunciarem a separação, alguns membros da família e amigos me disseram que ela havia decidido fazer essa mudança repentina e estranha. Mas, os poucos amigos que sabiam o que eu tinha feito decidiram me culpar pela situação e disseram que eu seria punido por isso. Bem, que assim seja. Mal posso esperar para ver o que acontece, mas o ponto principal é que, pelo menos, a situação com meus pais está chegando ao fim. Eu não diria que foi resolvida, mas pelo menos poderei encerrar esse capítulo e seguir em frente. Ter que vê-los repetidamente estava me corroendo, e agora, finalmente, isso está chegando ao fim. É estranho pensar que provavelmente não os verei novamente tão cedo. A maioria da família não tem ideia do que realmente aconteceu entre nós, e pretendo manter as coisas assim. Tenho certeza de que, sempre que houver um evento familiar, eu não estarei presente se eles estiverem. Alguns dos meus primos sabem o que realmente está acontecendo e já me disseram que, se eles organizarem alguma reunião familiar, não vão convidar meus pais. Assim, sei que não precisarei vê-los, a menos que nos encontremos por acaso. Estranhamente, isso me deixa com uma sensação de vazio, mas vou seguir em frente e superar isso. Agora que a situação jurídica está chegando ao fim, vou largar meu emprego. Como vou receber uma quantia significativa, vou finalmente começar meu próprio negócio. Não preciso mais esperar por nada, e daqui para frente, é só seguir em frente e crescer. Com a irmã admitindo no final que ela estava a par da fraude, fica claro que o plano o tempo todo era empurrar a dívida bancária para o autor da história. Acredito que seus pais não tinham intenção de honrar o empréstimo, o plano o tempo todo era jogá-lo nas costas dele. Isso é realmente terrível. Eles sabiam que o autor tinha sonhos empreendedores. Deus abençoe o banqueiro que ligou para o autor para verificar sua assinatura. Isso mudou tudo. Se o empréstimo tivesse sido aprovado, o autor estaria em grandes problemas. Mas e você, acredita que os pais iam honrar a dívida? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!